Um novo estudo sugere que um sentido de propósito pode ser mais importante para a nossa longevidade do que a satisfação com a vida. Um crescente corpo de pesquisa sugere que nossa saúde psicossocial importa quando se trata de longevidade. Por exemplo, estudos descobriram que pessoas que estão mais satisfeitas com a vida ou têm um sentido mais forte de propósito vivem mais do que aquelas que não têm. O propósito na vida permaneceu significativo em todas as nossas análises, enquanto a satisfação com a vida não, diz o autor principal do estudo, Frank Martella, da Universidade Aalto, na Finlândia. Isso sugere que o propósito é o preditor mais confiável de longevidade. Neste estudo, os pesquisadores utilizaram dados de quase 6.000 adultos que participaram do estudo Midlife in the United States, MIDUS, entre 1994 e 1996. Esses participantes de meia-idade haviam relatado sua saúde física, satisfação geral com a vida, relacionamentos e situação de trabalho. Eles também forneceram informações sobre seu peso, doenças crônicas, consumo de álcool e hábitos de fumo. Finalmente, eles relataram seu sentido de propósito, dizendo o quanto concordavam com afirmações como: eu vivo a vida um dia de cada vez e não penso muito no futuro. Às vezes sinto como se tivesse feito tudo o que havia para fazer na vida. Ou, algumas pessoas vagueiam sem rumo pela vida, mas eu não sou uma delas. Usando bancos de dados nacionais, os pesquisadores sabiam que 1.857 participantes haviam morrido antes de 2022. Portanto, analisando as avaliações de satisfação com a vida e propósito na vida de todos os participantes, os pesquisadores puderam realizar algumas análises para ver se maior propósito e satisfação estavam ligados a viver mais. O que eles descobriram foi esclarecedor. Sem considerar quaisquer outros fatores, a satisfação com a vida de uma pessoa não estava diretamente relacionada ao tempo que ela viveu. Por outro lado, as pessoas que relataram ter um propósito mais forte na vida tinham mais probabilidade de estarem vivas em 2023 do que as pessoas que não tinham. Para Martella, isso significava que ter propósito na vida poderia ser mais relevante para sua longevidade do que a satisfação com a vida, que pode depender de outras coisas. Você pode pensar que há uma variável de confusão para explicar isso, mas a satisfação com a vida não foi significativa para a longevidade, enquanto o propósito na vida foi, diz ele. Como o propósito pode estender a vida? Para entender quando o propósito e a satisfação com a vida podem ser relevantes para influenciar a longevidade de alguém, Martella e seus colegas realizaram várias análises adicionais. Primeiro, eles consideraram a demografia de um participante, uma combinação de sua idade, sexo, etnia, nível de educação, estado civil e muito mais. Tudo o que pode afetar a mortalidade. Por exemplo, mulheres e pessoas casadas tendem a viver mais, enquanto afro-americanos e pessoas menos educadas tendem a viver vidas mais curtas, em geral. Eles descobriram que, independentemente da demografia geral de uma pessoa, o propósito na vida ainda importava para a longevidade. Eles também descobriram que as pessoas se beneficiaram em todas as idades de maior propósito e satisfação com a vida, embora os participantes mais idosos tendessem a se beneficiar um pouco mais do que os participantes mais jovens por terem propósito. Em seguida, sua equipe considerou os riscos à saúde de uma pessoa. Aqui, eles descobriram que, mesmo que uma pessoa estivesse em risco de morte precoce, por ser fumante ou sofrer de uma doença crônica, por exemplo, ela vivia mais se tivesse maior satisfação com a vida ou propósito na vida. A associação foi mais fraca, mas ainda significativa. Quando eles consideraram a própria saúde autoavaliada das pessoas, no entanto, a relação entre ter um propósito na vida e a longevidade se manteve, enquanto a relação entre a satisfação com a vida e a longevidade não. Isso sugere que sua satisfação com a vida pode estar intimamente ligada a como você se sente saudável, diz Martella. É difícil ficar satisfeito com sua vida se você luta com sua saúde. Portanto, se sua saúde é boa ou ruim, pode ter um impacto significativo em como você está satisfeito com sua vida, diz ele. No entanto, você pode ter um propósito forte, independentemente do seu estado de saúde. Em uma análise final, Martella e seus colegas testaram como a satisfação com a vida de uma pessoa afetava o papel do propósito na longevidade e vice-versa.
Eles descobriram que o propósito ainda era importante, independentemente da satisfação com a vida. Mas a satisfação com a vida não era significativa se alguém tivesse baixos níveis de propósito. Isso apoia a conclusão de que o propósito é mais útil do que a satisfação com a vida para estender a vida de alguém. Por que o propósito na vida afetaria a longevidade dessa maneira? Martella sugere que, como o propósito envolve lutar por algo significativo, ele é mais ativo do que a satisfação com a vida, que é mais uma avaliação passiva da situação de vida de alguém. Além disso, ele acha que o propósito pode ser um tipo de mecanismo de enfrentamento, permitindo que as pessoas superem momentos difíceis melhor do que a satisfação com a vida. Isso não significa que ter satisfação com a vida não seja importante para a longevidade, mas sua pesquisa sugere que sua importância pode depender de outras coisas, como sua saúde geral, etnia, sexo ou fatores de risco à saúde. O propósito na vida, por outro lado, pode ser menos dependente dessas coisas e, portanto, vale a pena cultivar por si só. Felizmente, existem maneiras de encontrar deliberadamente seu propósito, mesmo na meia-idade. E, como temos essas ferramentas à nossa disposição, devemos considerar desenvolver um sentido de propósito em qualquer idade, diz Martella. Não devemos nos concentrar apenas na satisfação com a vida, mas também pensar em questões relacionadas ao propósito quando pensamos em nossas vidas, diz ele. Uma vida com propósito pode energizar e dar esperança mesmo durante aqueles momentos em que as condições de vida de alguém deixam alguém insatisfeito.